Em 22 de abril de 1500, 13 naus portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral chegaram a terras que mudariam para sempre a história do mundo. Durante mais de 3 séculos, essa chegada foi explicada como fruto do acaso. Portugal seguia para as Índias, teria se perdido no Atlântico e, por sorte, encontrado o Brasil. Essa versão está nos livros, nas escolas e no imaginário coletivo. Mas e se isso não for verdade? E se Cabral não se perdeu? E se Portugal já soubesse da existência dessas terras? E se o chamado descobrimento acidental tiver sido, na realidade, uma operação geopolítica cuidadosamente planejada? Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Conspiração Histórica Revelada. Eu sou o professor Silvânio Barcelos. No episódio anterior, analisamos as fortes evidências de que Cristóvão Colombo pode ter sido um agente português a serviço de Dom João II. Hoje, vamos investigar outra pergunta incômoda. O Brasil foi mesmo descoberto por acaso? Para isso, precisamos apresentar o principal nome desta investigação: Jaime Cortesão, historiador português, nascido em 1884. Cortesão dedicou mais de 40 anos ao estudo dos descobrimentos. Viveu no Brasil, lecionou no Instituto Rio Branco, organizou a Exposição Histórica de São Paulo e escreveu obras fundamentais sobre o tema, entre elas a Expedição de Pedro Álvares Cabral, o Tratado de Tordesilhas e a Teoria Geral dos Descobrimentos Portugueses. Mas Cortesão não foi o primeiro a desconfiar do acaso. Em 1852, o historiador brasileiro Joaquim Norberto de Souza e Silva publicou um artigo questionando abertamente se a chegada de Cabral teria sido realmente acidental. A partir daí, o debate nunca mais cessou. Hoje, a historiografia mudou. A maioria dos historiadores contemporâneos inclina-se para a intencionalidade, embora os livros escolares ainda repitam a versão tradicional. É importante dizer, este debate não está encerrado. Existem argumentos sólidos dos dois lados. Comecemos pelo primeiro grande indício, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Portugal exigiu que a linha divisória fosse deslocada 370 léguas para o oeste. Naquele tempo, isso era uma distância enorme. Por que insistir tanto se ali houvesse apenas oceano? Para Jaime Cortesão, essa exigência só faz sentido se Portugal já tivesse indícios concretos de terras naquela direção. Curiosamente, a linha acabou garantindo exatamente a região onde Cabral chegaria 6 anos depois. Os defensores do acaso dizem que isso pode ter sido mera precaução. É um argumento possível, mas ele ganha mais força quando analisamos o segundo ponto, a navegação portuguesa. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia contornando a África. Para isso, utilizou a chamada Volta do Mar, afastando-se muito da costa africana e descrevendo um grande arco pelo Atlântico Sul. Durante essa manobra, navegadores observavam aves costeiras, algas, mudanças de correntes, sinais clássicos de proximidade de terra. Há indícios de que essas observações foram relatadas ao rei e que Cabral recebeu instruções baseadas nessa experiência. Não há um documento explícito afirmando isso. A evidência é circunstancial, mas ela se acumula. Outro ponto central envolve Duarte Pacheco Pereira, navegador, geógrafo e membro da delegação portuguesa em Tordesilhas. Em 1505, ele escreveu o Esmeraldo de Cito Orbis, no qual descreve navegações até o 4º grau de latitude sul, exatamente a região do Brasil. A grande questão é quando essas viagens teriam ocorrido. Para Cortesão, antes de 1500. Para outros historiadores, depois. O texto é ambíguo, mas permanece um dos documentos mais intrigantes do debate. Há ainda a carta de Mestre João, astrônomo da frota de Cabral.
Nela, ele informa ao rei que o sítio desta terra já podia ser visto em um mapa-mundi antigo pertencente a Pero Vaz Bisabudo. Ou seja, a localização já aparecia em mapas portugueses anteriores à viagem. Seria conhecimento real ou apenas especulação cartográfica? A resposta não é definitiva, mas a pergunta é incômoda. Observemos agora o comportamento de Cabral no Brasil. Ele permaneceu apenas 10 dias. Celebrou missa, ergueu um marco de posse, mandou redigir cartas e partiu. Não explorou o interior, não mapeou extensivamente a costa. Isso se parece mais com uma tomada de posse oficial do que com uma descoberta inesperada. Os defensores do acaso respondem que Cabral tinha pressa. Sua missão principal era a Índia. O argumento é válido, mas os 10 dias continuam chamando atenção. Do ponto de vista técnico, é difícil ignorar que Portugal, em 1500, possuía a melhor navegação do mundo. 70 anos de experiência atlântica, domínio de ventos e correntes, cartografia avançada e pilotos altamente treinados. A rota seguida por Cabral é exatamente a rota correta para aproveitar os ventos alísios. Não parece um erro, mas um cálculo. Por fim, chegamos à questão decisiva, a política de sigilo portuguesa. Sob Dom João II, mapas eram segredo de Estado. Navegadores juravam silêncio. Informações estratégicas eram compartimentalizadas. Descobertas não eram divulgadas até que estivessem juridicamente garantidas. Essa é a base da tese de Jaime Cortesão. Portugal descobria primeiro, legalizava depois e só então tornava público. Se Portugal já conhecia o Brasil, revelar isso antes de Tordesilhas poderia colocar tudo a perder. A solução seria simples: manter segredo, garantir a posse legal e apresentar a chegada como acaso. Os críticos apontam, corretamente, que falta um documento explícito provando isso. Não há uma ordem escrita determinando o desvio. A surpresa aparente na carta de Caminha, a ação dos ventos e a navalha de Ockham ainda sustentam a tese da casualidade. E é exatamente por isso que este debate continua aberto. Hoje, a maioria dos historiadores acadêmicos inclina-se para a intencionalidade, ainda que com cautela. Outros defendem uma posição intermediária. Portugal talvez não soubesse exatamente o que havia ali, mas sabia que havia algo. Planejou investigar, sem conhecer a dimensão do que encontraria. A história não é dogma, é investigação permanente. E talvez a pergunta mais importante não seja se o Brasil foi descoberto por acaso ou não, mas por que essa dúvida foi silenciada por tanto tempo. Essa é a história que merece ser contada. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!